Você vai assistir agora Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. O jornalista Carlos Conce conversa com lideranças de áreas diversas: educação, jurídica, empresarial, política. Aprenda com aqueles que não são líderes por acaso. Com você agora, Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. Bem-vindo ao podcast dos líderes. Você sabe, nosso objetivo é inspirar lideranças em Alagoas e no Brasil. E por isso entrevistamos grandes líderes, conversando com eles sobre suas histórias, suas trajetórias e o que eles fizeram para atingir o êxito. Hoje temos a grande honra de conversar com um amigo querido de longas datas, ele que é uma referência no mundo empresarial, ele é o pai do Bruno e da Aline, ele é empresário, sócio estatutário e presidente do Conselho de Administração da Carajás Home Center, ele tem curso superior em Administração de Empresas, tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Arthur Vargas, ele tem a honra de ser professor também, ele possui também especializações em controladoria, auditoria e finanças corporativas. Sim, ele entende da área financeira, da área empresarial, ele é com certeza um expert também nessa área. Eu o convido para conversar comigo hoje, o líder empresarial, o amigo querido, Alexandre Mendonça. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Carlos. Prazer, como sempre, estar aí com você, dando esse apoio, né, para as pessoas que assistem. Legal, gratidão, Alexandre, por gentileza. Muito bem. Bom, você já sabe, a gente convida aqui grandes líderes para que eles possam, então, conversar sobre eles, sobre suas vidas, sobre seus projetos e inspirar as pessoas que estão nos assistindo. Eu começo, Alexandre, além de agradecer mais uma vez a sua presença honrosa, tratando aqui de um tema interessantíssimo para quem nos assiste, que é você mesmo. Quem é Alexandre Mendonça? Dito pelo próprio Alexandre Mendonça. Olá, pessoal. Alexandre Mendonça é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que é alagoano, começou aqui muito cedo, né, numa família muito bacana, muito honesta, né, uma família de empreendedor, né, meu pai e minha mãe, que foram pessoas que nos trouxe toda essa bagagem, né, principalmente a bagagem da família, né. Então, comecei a trabalhar muito jovem, né, meus 13 para 14 anos, quando a gente já estudava, meu pai sempre tinha aquela ideia de colocar os filhos dentro do negócio, porque, de qualquer forma, independente do que a gente fosse se tornar, pelo menos seria um direcionamento. Então, na época, quando eu era muito jovem, Carlos, a gente começou a andar, né, eu mesmo frequentava, era a Madeireira Carajás, a gente era da Madeira. E a minha infância foi um pouco no colégio, né, e um pouco também nessa empresa do meu pai. Na época só Madeireira Carajás. Madeireira Carajás. Seu Álvaro, um abraço. Ele é um baluarte, ele e minha mãe. Eu digo sempre que meu pai tinha uma visão estratégica, mas minha mãe sempre foi aquela pessoa que tinha o desafio de cuidar dos filhos, né? Porque eram 4 filhos, e todo homem imagina o desafio, né, nesse mundo que né, de tantas coisas para se escolher, você ter filhos que estejam voltados ao que é certo, o que de fato, né, inspira a gente como pai, como empreendedor. 4 filhos por ordem de nascimento: Abílio, depois o Alexandre, sou eu, o Alex e o Antônio. Essa ordem. Exatamente. Legal. Então, assim, o Alexandre, falando um pouco que nos fala, é interessante, Carlos. Então, assim, a gente tem eu sou alagoano, né, como eu vim falando, eu tenho 2 filhos, né, eu tenho uma filha de 31 anos de idade, já é advogada, tenho um filho também que tem 27, inclusive, até posso me sugerir, também já é empresário também da área da aviação, tem um hangar hoje, né, então, assim... Nosso próximo convidado. Mas, eu, como diz, né, eu não sei o que é trabalhar em outra empresa, né? Realmente a gente quer uma empresa. Qual foi o começo, assim, a dificuldade do início? Claro, você foi conhecendo jovem, né? Naturalmente aparecem algumas dificuldades. Então, como é que foi então, Madeireira Carajás? Vamos lá, né, cara?
comercial, foi quando ele frequentava muito aquela região do Pará, trazia madeira para o estado de Alagoas, e foi quando ele tomou a decisão de alugar um prédio, que não era Carajás ainda, era um prédio ali perto do centro da cidade, na rua Santa Maria, né, que era Macreu, e de fato ter a coragem, né, de colocar, que antigamente era a Casa do Marceneiro, quem conhecia um pouco mais de seu aula era a Macreu e a Casa do Marceneiro. Então, meu pai, ele começou lá na década de 80, 70, 80, Sim. né? Então, meio que foi como todo empreendedor, com crédito, né? Com dificuldade. Né? E de lá para cá, né, os filhos, eu entrei mais ou menos na época de 90, 92, 93, né? Foi quando a gente já, um pouco mais jovem, a gente já tinha a Carajás, que é aqui em cima, né? Que era do lado de cá, né? Que era do lado de cá, né? Então, a gente começou, né, a minha vida começou lá, né? E como toda empresa pequena, né, tem as dificuldades financeiras, as dificuldades de logística, né? Sim. Mas tem uma coisa boa, quando você é menor, você tem uma vantagem também, que você consegue resolver as coisas mais rápido, você não tem tanta gente para... da mesma forma que você precisa, você precisa de gente, mas também quando você é menor, você tem um pouco mais de rapidez na solução. Então, assim, a nossa trajetória, né, quando a gente, em meados de 2000, né, a gente, de fato, a Madeireira Carajás, a gente monta uma outra empresa, aí a empresa dos A virada, né, foi em 2000, né, com uma outra loja, que é uma loja que é 100% do meu sócio, amigo, Alex Antoine, que é Carajás Unicentro, foi quando a gente tomou o seguinte, que a madeira, cada vez mais, a madeira se tornou um ramo cada vez mais difícil. A madeira era cada vez a madeira nativa, né? Que você quer ser e tal. Então foi quando a gente tomou a decisão de realmente sair da madeira, né? E entrar realmente, de fato, no material de construção. E aí, como toda história, né, desses 2000, né, para cá, esses 26 anos, a gente aí foi crescendo. Em 2008 a gente fez a primeira expansão. A expansão foi para Arapiraca, 2007, 2008, exatamente. Depois, né, que a gente saiu, né, de Alagoas, a gente começou a ter os grandes problemas com todas as empresas. Né? Quando você cresce, você tem dificuldade, né, porque você precisa montar um modelo, você precisa ter gestão. O grande desafio é os controles. Né? Por mais que você cresça, mas você precisa ter esses acompanhamentos. Então, depois que a gente monta a loja de Arapiraca, posteriormente, em 2010, 2011, a gente vai para Paraíba. Né? Então, Esse grande lá em João Pessoa. Né? Depois de João Pessoa, a gente vai para a Campina Grande. Já a estratégia nossa começou primeira cidade, né, do estado, depois segunda cidade. Né? Aqui em Alagoas foi Maceió, depois Arapiraca. Na Paraíba, João Pessoa, depois Campina Grande. Então tem uma curiosidade, eu que sou do Ceará, depois daquela loja maravilhosa, gigante, viu gente? Gigante. Ali em Fortaleza, limite, né? Fortaleza e, se não me engano, Calcaia. Eusébio. Né? Aí a primeira loja no Ceará. Foi na Maraponga, né? Em Fortaleza mesmo. Feito. E depois ali, Eusébio. Interessante, Carlos. Eu ia na ordem cronológica, né? Para Sim. vocês entenderem. Paraíba, depois fomos para o Ceará. Sim. Só que o Ceará a gente foi para Fortaleza. E de Fortaleza a gente foi para Juazeiro. Eusébio. Então aquela é a terceira no Ceará. Aquela é a terceira. Pois é, porque o que acontece? Essa questão da mobilidade urbana, né? Aqui em Maceió, por exemplo, a gente não ficou parado só com a loja do tabuleiro, para quem conhece a gente. Então a gente aí foi para a loja aqui do shopping, né, da Mangabeira, depois com a loja de Marechal, que foi a última loja. E na Paraíba, além da loja de João Pessoa, a gente tem uma outra loja dentro de João Pessoa, que a gente chama uma cidade chamada Cabedeira, como se fosse Eusébio, a grande extensão, né? E aí indo para Fortaleza, Fortaleza e Eusébio. Então foi isso que a gente conversava. Maceió, Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, exatamente. Então, Carlos, então essa expansão, né, vem um pouco assim do planejamento estratégico, né? A gente sempre que vamos fazer um investimento, um montante desse, a gente sempre tem um estudo, né, pesquisa. Anteriormente a gente não dá só para ir para a filha, né? Então tem que fazer um estudo
nesse mercado, o que ele tem em concorrentes, né? Seria um mercado maduro, seria um mercado verde. Então, acho que nesse ponto a gente foi bem agraciado, né, por acertar em alguns pontos. Deixe-me interrompê-lo, mas uma interrupção que está dentro desse nosso contexto. A sua formação em administração de empresas, um MBA em gestão empresarial pela FGV, da Getúlio Vargas, também especialização em controladoria, auditoria e finanças corporativas, né? Como é que isso ajudou e tem ajudado nesse processo de expansão? Eu pergunto isso porque às vezes a pessoa está assistindo, ó, não vem do nada, né? Não cai do céu. Tem toda aí uma condição técnico-científica, experiencial, para ver o crescimento da organização. Como foi que isso influenciou aí nesse contexto? Cara, isso é fundamental, né? Eu acho que a educação corporativa, ela tem uma missão muito grande, né? Porque, assim, quando a gente vai aprender a dirigir um carro, né? Sim. Você precisa ter o básico, você precisa ter o teórico, você precisa ter coisas que vai fazer a diferença quando você estiver, digamos assim, pilotando. A empresa do mesmo jeito, né? A gente tem uma vantagem, né? Porque eu nasci dentro do negócio nosso. Sim. Então, além das experiências, né, práticas que a gente já teve no começo, né, de atender o cliente, servir um cafezinho, né? A gente estudou também. Então, esses estudos ajudou a gente também a, quando você pensa em crescer, né, é interessante, né? Porque quando a gente cresce, não sei se você já escutou essa palavra, a dor do crescimento. Sim. Né? Então, essa dor do crescimento serve justamente para a gente, quando a gente tem esse estudo, né, você começa a estudar que outras empresas passaram por isso, que você tem. Uhum. Então, isso ajuda bastante. Então, essa formação acadêmica, né, e principalmente a formação corporativa, porque nesse tempo tem uma coisa muito boa, né, que o nosso doutorado é dentro da empresa. Verdade. Né, porque você tem muitos casos reais. Né, então, é a prática com a teoria. Ciência e experiência. Ciência e experiência, perfeitamente. Que bacana, fico muito feliz. A gente tem a oportunidade, de vez em quando, de contribuir com aquela JAS, né? Concursos para os seus gestores. Eu fico muito feliz. Já aproveito para agradecer a oportunidade de estar lá de vez em quando, de quando em vez. E eu gostaria de saber, de forma assim didática, qual é a missão e qual é a visão da Carajás. Uma maneira simples, né? A gente tem lá, né, dentro da nossa visão, mas no final, a visão nossa, primeiro, ser reconhecida como líder, né, no nosso Nordeste, no Nordeste, né? E a nossa missão, né, é atender o nosso cliente. Sim. Eu estou sendo bem simplório, porque é a alma do nosso negócio. Se a gente não amar o que a gente faz, né, a gente não consegue ser sustentável, né? Hoje, claro que a gente precisa ter lucro, claro que a gente precisa ter resultado, mas tudo isso advém da paixão. Sim. Quando você falou do Carlos Conce, né? Inclusive as pessoas que escutam aí, eu sou inclusive aluno do Carlos Conce, viu? E hoje eu estou aqui hoje. Carlos Conce tem uma boa missão na gente, porque ele também, eu participei desse curso de comunicação, de oratória, né? E a gente aprende bastante com as pessoas, né? Então, assim... Esse é um corte nobre da entrevista, viu? O comercial tá feio. Mas, assim, com todo carinho, né? E você tem esse jeito de cativar as pessoas, né? Então, a nossa missão, né, é, de fato, atender o cliente. Quando a pessoa chega aqui no teu instituto, ela realmente se sente realizada. E tem uma outra coisa que é muito importante a gente tocar, independente de missão, independente das filosofias que tem dentro da empresa, que é a cadência. Né? Você está no mesmo local, com o mesmo objetivo, então isso é muito importante. Não é que a empresa não pode mudar, claro, mas a essência dela, né? Eu criei algumas coisas lá atrás, né, da época comercial, né? Alguns slogans, aqui o importante é você, atendimento do coração, palma toda a obra lá atrás. Então a gente tinha um pouco dessa chamada para os clientes se identificarem com a nossa empresa também. E me permita, é tão interessante, isso é tão forte, né? Que, por exemplo, chega a concorrência a Maceió, aí eu observo a concorrência, né? Eu sou do time da Carajás, aí daqui a pouco a Carajás coloca uma loja do lado do shopping. Ah, Lagoa da frente, viva! Carajás mostrando quem manda. Isso é uma maravilha, né? Identificação do cliente com a loja. Cara, assim, eu acho que assim, né?
que você falou uma coisa importante, né? A concorrência é saudável, né? Desde quando ela seja, né, no mesmo padrão, assim, no mesmo jogo, né? Perfeito, real. Mas é claro que você falou, a gente tem que estar na liderança, né? Saber nossas limitações, saber quem a gente é, para não dar um pulo maior do que a perna, né? Um passo maior do que a perna. Mas assim, você falou uma coisa interessante. E a gente deixou a Alagoas, acho que foi basicamente a última expansão que a gente fez. Sim. Quando a gente fez a expansão aqui na Mangabeira, né, e a loja da Barra Nova, basicamente a gente tinha feito a expansão já pela Paraíba, pelo Rio Grande do Norte, pelo Ceará e pelo Piauí. Sim. A gente já tinha essa conexão com esses outros estados. Sim. Aqui, basicamente, foi a última aqui que a gente precisava dar essa velocidade aí. Espetacular. E localização é tudo. Espetacular. Que bom, espetacular. Muito feliz. Obrigado. Pois bem, a gente sabe, né, que a vida empresarial ela traz suas dores e também tem um momento de amores. E recentemente a Carajás foi premiada no 24º Prêmio Destaque Expor, Revestir e Revista Anamar, né, uma das homenagens mais relevantes do setor, que reconhece os eventos e se destaca pela qualidade de exposição de produtos, excelência no atendimento ao cliente e parceria com a indústria. Como foi receber esse reconhecimento nacional para Carajás, Home Center de Alagoas para o Brasil e para o mundo? Legal. Primeiramente é um prazer, né? Uma satisfação, uma empresa genuinamente alagoana, você fazer parte aí do mercado, que é um mercado nacional, né? Então, quando a gente analisa o PIB produzido em Alagoas, o PIB do Sul e Sudeste, uma empresa que nasceu aqui, participar desse evento e no final a gente ser reconhecido como uma empresa que tem volume, que tem qualidade, né? Isso é muito importante para a gente, né? A gente só fica um orgulho sem vaidade, né? Para que a gente saiba que a gente tem uma missão, que não é só chegar lá, né? Então como é que a gente chega no ano que vem com a mesma posição, ou melhorar essa posição. Esse é o desafio, né, de todas as empresas que querem ser sustentável. Verdade, assim, chegar é muito bom, é importante, tem uma energia, né? Tem, como nós falamos mais cedo, você falou, fundador do crescimento, mas além de chegar, tem que manter, né? Se manter realmente exige muita expertise, né? Muito foco, sem dúvida nenhuma. Eu vi sua entrevista, aliás, maravilhosa na TV Gazeta, né? E aí lá se trata de Alagoas em um momento decisivo, realmente. Crescimento nosso foi acima da média nacional, 92 bilhões de produção interna bruta. E no Alagoas Summit 2050, você falou sobre esse momento de Alagoas. Exato. Né? Com o crescimento da Alagoas acima da média nacional, você falou sobre o que devemos fazer para não perdermos esse momento, essa realidade. E aí eu gostaria que você reproduzisse para quem está nos assistindo, o que fazer para não perder esse momento em que Alagoas está crescendo acima da média nacional, Alexandre. Excelente essa pergunta, Carlos, porque assim, né, o empresário tem que estar atento, né, para as notícias boas, né? Porque assim, é claro que sempre vai ter o bom e aquilo que não é tão bom. Sim. Então, a gente tem que estar sempre atento nas oportunidades, né? E Alagoas tem vivido um momento, né, no setor imobiliário, no setor do turismo, que há muito tempo não se vê. Né? Então, a gente tem que estar atento a esses sinais, né, para quem é do mercado imobiliário, quem é do mercado do turismo, do trade, quem quer montar seu negócio. Né? A gente, por exemplo, a gente também tem que fazer alguns investimentos aqui internamente. Então, isso é muito bom, né? Porque, de qualquer forma, a riqueza que é produzida pelo Estado e que nos últimos governos a gente vê uma mudança, né? Sempre há como melhorar mais, né? Eu sempre digo que o dinheiro não nasce público, ele nasce privado. Verdade. Né? Então, quando esse mecanismo que é o setor público, ele não atrapalha, ele já está ajudando demais. Então, assim, a gente vê que a Alagoas vem passando por essa mudança, né? E, assim, o que eu posso falar, assim, de maneira muito sugestiva procure as oportunidades que a Alagoas tem hoje dentro do nosso estado. Porque enquanto a gente aqui, né, os estados estão chorando, né, reclamando, a gente está aqui podendo vender lenço. Verdade. Né? Crescendo, né? lenço. E aí eu acho que é isso que a gente tem que estar atento. Né?
esses sinais para que a gente aproveite, né, esse crescimento orgânico aqui dentro da cidade. Perfeito. Bom, que a gente aproveite, do seu ponto de vista, uma pessoa de visão, um líder de visão, as instituições alagoanas, instituições públicas, privadas, elas estão se preparando para esse momento? Como é que você enxerga o mercado? Essa é a recomendação sua, como é que você enxerga? Está acontecendo isso, mais ou menos? Pode melhorar? Como é que estão recebendo? Eu quero dar um testemunho breve, você falou muito bem a questão do turismo e a questão do mercado imobiliário. Você percebia aqui no nosso curso de oratória e persuasão, grandes empresários, né, muitos advogados, né, nós recebemos aqui o governador Paulo Dantas como aluno, o prefeito da cidade, também como nosso aluno Rodrigo Cunha, grandes líderes. Mas o mercado imobiliário está mandando agora muita gente. O que tem de corretor de imóveis que não falar nas mídias, são muita gente nesse sentido. E também pessoal do turismo. Impressionante, né? Como é que as instituições têm se preparado nesse sentido? Carlos, olha, eu tenho algo que você sempre fala, que não é puxando a sardinha para você, né? Não adianta só ter o dom, né, o conhecimento, mas o dom da palavra, a comunicação é tudo, gente. Quando você se comunica com o seu colaborador, com o seu cliente, isso faz toda a diferença. E não é à toa que tem cursos que tem realmente esse trato, né? E aí, assim, o que eu vejo, né, a gente falou das oportunidades, né, do segmento aí do profissional liberal, mas, cara, veja, Carlos, a gente tem 102 municípios, né? A gente não pode ficar, só Maceió. Né? E a gente está vendo uma leva muito boa de alguns políticos aí, alguns prefeitos, né, realmente revolucionando alguns municípios. Cada vez mais a receita não pode ficar simplesmente pela FPM, né? Tem que gerar. Eu digo que, olha, o maior programa social que o país, né, pode implementar dentro de uma cidade, né, um país como o nosso, são duas coisas: trabalho, né, e educação. Então, se a gente conseguir uma independência muito grande. Então, aí trazendo para cá, eu acho que os nossos municípios, né, pegando o Agreste, Arapiraca, pegando lá o nosso litoral norte, ali, Japaratinga, o litoral sul, Maragogi, você começa a ver também os pequenos empresários ali no comércio, né, em algumas instituições como academias, supermercados, você vê a coisa crescendo pujante. Né? Perfeito. Então, isso eu vejo que tem realmente mudado o cenário aqui do Estado. Muito legal, eu fico feliz em ouvir isso. Dos 102 prefeitos de Alagoas, atuais 36 passaram por aqui, a maioria individual. Então, quando você fala em Maragogi, que está crescendo, você tem o Dani que passou por aqui, você tem o Tiago você tem a Ziane da Melo Gouveia, o Tiago lá em Piranhas que passaram por aqui. Então você vê que a gente tem, assim, visto realmente nessas pessoas essa busca pessoal e, claro, um resultado muito bacana, né? E fica feliz. A sua percepção é maravilhosa como empresário visionário. Bom, agradecer a esse grande líder, esse grande amigo, mais uma vez aqui nesse bate-papo conosco, e quero suas considerações finais nesse momento, dizendo mais uma vez da alegria e da honra de receber, Alexandre. Primeiramente, eu quero agradecer a todos aí que estão nos escutando, principalmente aí ter esse carinho pelo programa aqui do Carlos. O Carlos é um baluarte da comunicação. Quando ele me ligou aqui, primeiramente você vê como são as coisas, né? Credibilidade é uma coisa que não se vende, né? Ela se conquista. O Carlos tem isso, né? Que eu estou com ele aqui, né? Isso é muito importante. Então, as últimas palavras que eu colocaria para as pessoas que construam a sua história, né, o seu propósito, principalmente sua credibilidade, porque a vida da gente a gente não pode caminhar sem destino. Né? A gente sabe o que a gente quer, fica muito mais fácil a gente ter sucesso na nossa vida. Gratidão, Alexandre, gratidão a você que está nos assistindo. Você já sabe, compre na Carajás, o importante é você. Até a próxima, daqui a pouco, Cíntia Vieira, nutróloga, especialista em emagrecimento, vou dizer, emagrecimento e longevidade. Eu aguardo você.